produtor rural e o meio ambiente. Hoje a prosa é com Dona Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor, que está aqui comigo conversando a respeito de diversos assuntos ligados ao meio ambiente. No bloco anterior a gente conversou a respeito das questões hídricas, né? Importante para todos os agricultores, todos os pecuaristas, todos os trabalhadores na zona rural do município, da região, do Brasil e também para quem está na zona urbana. Agora, a gente vai falar sobre um outro assunto que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver também com produtores rurais e com o cidadão na zona urbana. Dona Rovena, e que assunto que é esse? É o assunto da política reversa de recolhimento de lixo, né? Entendi. Mas vamos começar. O que é uma política reversa? Bom, a humanidade cada vez está produzindo mais lixo, né? E já há muitos anos existe essa preocupação com o meio ambiente. Então, a primeira lei de política reversa, quer dizer, aquela pessoa que produz um objeto, alguma coisa que vai, no final, usa aquele produto e vai ter um lixo, né? Um detergente. Usou o detergente, você tem aquele plástico para que vai ser um lixo. Descartado no lixo. Então, desde 89, né, o Estado brasileiro começou a pensar como é que se faria essa política reversa, reciclagem de lixos. Acontece que, em termos de embalagens de agrotóxico, a lei ela foi consolidada em 2002, onde houve um pacto entre as empresas produtoras de agrotóxico ou defensivos agrícolas, né, as revendas e o produtor rural, através de um programa que se chama Campo Limpo. Né? Então, como é que funciona? Existe responsabilidade de cada ente da cadeia. Os fabricantes de defensivos agrícolas, eles são obrigados a recolher essas embalagens. Entendi. E processá-las novamente. E cabe aqui, com muito orgulho, dizer que o Brasil é o país que mais recicla embalagens de agrotóxico. Recicla aproximadamente 97% das embalagens. Verdade. Sendo um exemplo de preservação ambiental. Né? Então, essas empresas que produzem, né, que são mais de 100 empresas no Brasil, elas mantêm o INPEV, que é um instituto que é uma entidade que tem unidades em vários pontos da União. Aqui em Minas Gerais eles têm 4 pontos de recebimento, né? Só que a gente sabe que Minas Gerais tem centenas de municípios e o INPEV não está em todos os municípios. Então, o INPEV está nas regiões principais produtoras, mas nas regiões onde não tem o centro de recebimento, então as revendas, né, elas se juntam e mantém uma unidade para recebimento. Entendi. Então, aqui em Paracatu, nós temos a ADSER, né, que ela é mantida, né, tem 3 funcionários lá, ela fica localizada ali ao lado do aterro sanitário de Paracatu, e lá eles recebem as embalagens vazias de produtores rurais aqui da região. Entendi. Então, é todo tipo de embalagem, né? Por exemplo, a embalagem plástica, a embalagem de papel, a própria caixa que transporta esses agroquímicos, tudo isso tem que ser devolvido, cada um tem uma técnica própria também para poder fazer essa devolução corretamente. Por exemplo, só para o nosso ouvinte ter uma informação importante, um galão de agroquímico, seja ele qualquer, ele tem que acontecer uma tríplice lavagem, ele tem que ser lavado 3 vezes, depois ele precisa ser inutilizado, ou seja, ele tem que ser cortado, furado de alguma forma, que ele não possa ser utilizado novamente, e assim esse produtor rural volta lá naquela empresa onde ele comprou aquele agroquímico, entrega a embalagem
e aquela empresa vai então levar para esse ponto de coleta, né? E eu estava falando das responsabilidades, né? Então, a indústria, ela tem a obrigação de recolher essas embalagens. As revendas, elas têm a obrigação de receber essas embalagens onde não tenha a central do Impev. Sim. Por quê? Por exemplo, Paracatu não tem Impev, o Naí tem. Então, o Naí tem uma central de recebimento. Então, produtores de Paracatu que compram nas revendas de Paracatu, eles entregam lá na ADSER e a ADSER depois encaminha essas embalagens para o Impev, que vai processar, vai picar e vai transformar em novas embalagens de agroquímico. Além dessa responsabilidade que eu falei do produtor rural de fazer essa lavagem, o que mais que o produtor rural precisa se envolver para que essa embalagem possa voltar? Em primeiro lugar, todas as pessoas nas fazendas que lidam com agroquímicos, eles precisam ter o treinamento. Tá? Então, assim, produtores rurais que têm funcionários que não têm o devido treinamento, atenção para isso. O Senar é um parceiro grande, mas dentro das normas trabalhistas, ninguém pode trabalhar sem o devido conhecimento. Por quê? É um conhecimento específico, inclusive para a pessoa ter a consciência de não prejudicar a sua saúde ao lidar com agrotóxicos. Cabe-se dizer que a pessoa que lida com agrotóxicos de forma correta, com luva, com máscara e com EPI, ele não vai prejudicar a sua saúde. Sim. Agora, aquela pessoa que vai lidar com agroquímicos sem a devida proteção, ela pode lá na frente apresentar problemas de saúde. Então, o produtor rural, ele precisa treinar a sua mão de obra, né, e fazer essa política reversa da sua fazenda, né, treinar mão de obra, fazer a tríplice lavagem e levar as embalagens até o local determinado na nota fiscal de compra dos defensivos. Ah, tá, entendi. Então, quando o produtor adquire aquele produto, na própria nota fiscal já indica até o prazo de devolução também? O prazo de devolução, eu acredito que não esteja lá, né? Mas o que o produtor rural precisa fazer? Ele precisa levar até essa unidade, né? E levar as notas fiscais de compra dos defensivos. Entendi. Para que sejam carimbados. Por quê? Hoje, isso é uma responsabilidade ambiental que a gente tem, e a única forma que a gente tem de documentar isso é através. Você leva as embalagens, leva a nota fiscal junto, e o pessoal lá do centro de recebimento vai carimbar essa nota dizendo que você devolveu as embalagens de agrotóxico. E se o produtor vira e fala assim, vou devolver isso não, vou reutilizar isso, o que pode acontecer com ele, dona Rovena? Multa? Sim, multa porque ele não está cumprindo. Se ele recebeu uma fiscalização, por exemplo. Condicionante de licença ambiental. Se ele não tiver essas embalagens vazias, armazenadas de forma correta na sua fazenda, é multa. Vou lhe dizer a multa que eu tive. 6 dias depois que eu recebi a minha licença ambiental, em 2014, eu recebi uma fiscalização e recebi uma multa de R$30 mil. Por quê? O local onde eu armazenava as embalagens vazias de agrotóxico não estava telada. Só por causa de uma tela? Por conta de uma tela, e passarinho podia entrar. Entendi. Então, o local onde você guarda as embalagens de agrotóxico tem que ser um lugar próprio para isso, e tem que ter tela de forma que passarinho e pessoas não possam entrar. Tem que estar fechada também, porque às vezes o produtor rural ele não vai reutilizar aquelas embalagens, mas daqui a pouquinho algum funcionário de lá eu preciso de um galão. Se esse local tiver de acesso a todo mundo, não tiver chaveado, às vezes um funcionário vai lá e não tem esse treinamento, né? Não sabe de toda essa política reversa de entrega de embalagens, vai lá e pega para, botar água, botar alguma outra coisa, né? Entendi, prejudica. Então precisa estar telado e chaveado.
pode prejudicar também se ele não tiver, enfim, o local onde vai ficar armazenado os insumos tem que ter toda uma legislação, tem que ser construído de forma correta, e também o local onde vai ficar armazenadas as embalagens. Embalagens vazias. Entendi. As embalagens vazias, elas não podem ser armazenadas de qualquer forma. Pode ser uma construção bem simples, mas ela tem que estar telada e chaveada. Entendi. Para que as pessoas não tenham acesso a justamente pegar uma embalagem e dar outro destino para ela. Como que a Irriganor está trabalhando hoje com relação a essa política reversa, tanto na zona rural com os produtores rurais e na zona urbana, dona Rovena? Nós fomos demandados há cerca de 2 meses atrás, né, dizendo que os produtores rurais eles não estavam conseguindo fazer o agendamento para entrega das embalagens. E aqui em Paracatu, até a Disser, ela tem uma agilidade maior, mas nós estávamos com um gargalo grande lá em Unai. Então nós fizemos uma mesa de diálogos, a gente colocou esse problema para a Coagril, que é uma cooperativa de grande porte, né, a segunda de maior faturamento em Minas Gerais, e que vende muitos defensivos, né? Nós chamamos eles à mesa de conversa, porque como eles vendem muito, eles também são corresponsáveis, né? Então a gente sentou com eles, sentou com o pessoal do IMPEV nacional, e eles se sensibilizaram, eles não tinham a noção do tamanho do problema, e aí colocaram mais gente para receber essas embalagens. Então fica aqui o meu pedido: produtores rurais que tiveram dificuldade de agendamento de entrega de embalagens, né, nós estamos com uma campanha para receber essas embalagens, né, e se algum produtor rural tiver dificuldade de agendamento, pode entrar em contato conosco. Mas eu também, nós escutamos as dificuldades que o IMPEV tem. Então, o que acontece? 67% dos agendamentos feitos são cumpridos pelos produtores rurais. Mas tem produtor rural que agenda lá, então eles, por exemplo, vou levar um caminhão de embalagem de defensivo. Então eles têm que ter o agendamento lá, senão chega 10 caminhões e não tem como prestar o serviço. Então, em 33% dos agendamentos, o produtor rural não está cumprindo. Entendi. Então, fica aqui o meu pedido, né, para que os produtores rurais que realmente fizerem o agendamento, que eles cumpram, né? Ou então avisem o IMPEV com antecedência, porque aí ele consegue agendar com outro produtor rural para não dar esse acúmulo de embalagem de agrotóxicos nas fazendas por falta de agendamento e entrega. Bom, você que está aí já agora perguntando assim, tá, e qual que é o telefone da Irriganor? Eu vou passar para você, anota aí, é o WhatsApp, hein? 99859-8776, 38 DDD 99859-8776. Dona Rovena, sobre esse tema, o que mais que a senhora quer chamar a atenção do nosso ouvinte? Eu gostaria de chamar a população como um todo, porque o Paracatu rural não é só escutado por produtores rurais, mas toda a nossa região adora escutar o Paracatu rural. Eu gostaria de fazer um questionamento. O produtor rural, ele entrega todas as embalagens de agrotóxico e gostaria, assim, vocês já pensaram o que a gente faz com o lixo de vidro da nossa cidade? Né? Eu estive em contato com a Copercicla, e a Copercicla diz que Paracatu produz 1 caminhão de vidro por semana. Vidro é 100% reciclável infinitas vezes. E nós estamos colocando esse vidro no aterro sanitário junto com outras coisas. Por quê? Nós, produtores rurais, que fizemos a coleta seletiva do vidro, a gente consegue entregar lá no aterro sanitário. Mas a comunidade de Paracatu não consegue fazer isto.
Porque a Copercicla até poderia receber o vidro, mas eles teriam que ter um moinho para moer esse vidro, que custaria em torno de R$100 mil, e as pessoas que utilizam de bebidas, no meu entendimento, elas deveriam pagar um valor para que houvesse essa política reversa. E eu fico pensando assim, no domingo à noite, a gente passa na cidade, tem garrafa de bebida esparramado por todos os passeios. Tem. Será que as empresas que produzem bebidas não teriam que ter dispor de um dinheiro para recolher essas embalagens? Assim como as empresas que produzem os agroquímicos. Exatamente. Então, assim, sociedade civil, por favor, nos ajudem a mobilizar para que essa cadeia possa acontecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, como é que funciona lá? Lá, em vários pontos da cidade, você tem containers onde você pode devolver o vidro. Aí você devolve vidro branco, o marrom e o verde. Então, são 3 containers. Como é que funciona na Alemanha? Quando você entrega a embalagem, você recebe um valor em dinheiro alto de volta. Você está comprando uma garrafa de Coca-Cola, você paga R$5. Quando você devolve a embalagem, você ganha R$2 de volta. É um valor muito maior do que vale aquela... mas aí estimula todo mundo a fazer essa parte de política reversa. Entendi. Bom, então você que tem aí, que segue algum deputado estadual, federal, senador, né? Qualquer outra pessoa influente, cobra deles. Dona Rovena, eu vou deixar aqui também o Instagram da Irriganor para que o nosso ouvinte possa seguir, entrar em contato também. É simples, Irriganor, com 2 R's. Irriganor, vai aí no Instagram e já começa a seguir a Dona Rovena, a Irriganor, da qual a Dona Rovena é a presidente. Sobre esse assunto a gente já finalizou, Dona Rovena? Sim, eu agradeço o espaço que você me dá. Sempre que a gente precisa trazer notícias importantes, né? Eu acho que uma sociedade, ela evolui quando ela começa a se conscientizar dos problemas que tem. E hoje se fala muito que o produtor rural polui, que o produtor rural desmata, que o produtor rural faz isso, mas o grande problema ambiental hoje não está nas fazendas, está nas cidades e no entorno. É verdade. A senhora tinha falado mais anteriormente sobre a questão de que o Brasil recicla cerca de 97% das embalagens de agroquímicos, e lá na faculdade eu fiz um trabalho no semestre passado, se não me falha a memória, justamente sobre a questão da política reversa, da devolução das embalagens vazias, e realmente eu tive essa informação de 97%, por isso que eu consegui falar um pouquinho melhor aqui. A gente adquiriu um pouquinho de conhecimento a respeito disso, e é importante, inclusive, por exemplo, os professores do ensino fundamental, do ensino médio, né? Os professores da área de biologia, de química, de geografia e outras matérias que têm a ver com o meio ambiente, com questões químicas, conversarem isso com seus alunos, porque a partir da hora que a criança aprende que é importante fazer essa devolução de qualquer tipo de embalagem, ela vai cobrar do pai dela, da mãe dela, do avô, da avó. Eu aprendi lá na escola, tem que reciclar, tem que devolver. Isso é importante. A partir da hora que a gente começa a aprender na escola, a gente pratica na nossa vida, né, dona Rovena? Com certeza. A Irriganor, ela tem uma parceria com um grupo que chama De Olho no Material Escolar. E nós estamos fazendo... Esse grupo é formado, é um grupo nacional, né? Inclusive nós tivemos integrantes aqui na nossa Agro Paracatu, que visa o quê? Trazer o conhecimento principalmente para crianças de escolas públicas. Sim. Que as escolas particulares, elas têm mais condição financeira. Esta semana nós recebemos na nossa propriedade 40 alunos do ensino médio da Escola Delano, né? E justamente o foco foi falar sobre essa questão do lixo. Lá na nossa propriedade nós temos o Ecoponto, que são assim, eu tenho 5 quartinhos, cada quartinho tem um bag para colocar ferro velho,
plástico, papelão, vidro e aquilo que vai para o aterro sanitário. Entendi. Então ali foi uma forma prática que eu vi numa outra fazenda modelo, né? E eu fiz Ctrl+V e Ctrl+C. Né? Tá certinho. Ideias boas a gente copia. E aí os alunos acharam assim muito interessante aquela forma, né? E na nossa fazenda eu inclusive treino os colaboradores todos os meses a gente fala sobre isso, e também no dia da criança eu procuro fazer um café da manhã com as crianças e falar sobre a importância dessa coleta seletiva. Nós temos que fazer coleta seletiva desde o primeiro ano do ensino fundamental. É, verdade. Muitíssimo obrigado pela participação da senhora. Eu sei que a senhora está indo lá para a reunião agora, né? E reforço o convite, você produtor rural, você interessado em água, então aí eu já incluo todo mundo, dá um pulinho lá na Câmara dos Vereadores, já está começando, é 8h30 agora, então já está começando, Dona Rovena está indo para lá e com certeza a sua presença vai ser muito importante, ouvinte. Deixa um bom dia para os nossos ouvintes, Dona Rovena. Fica aqui o meu bom dia, vamos lá para a Câmara, vamos evoluir na questão de discussões e diálogos com o assunto água. E eu muito obrigada a todos os ouvintes do Paracatu Rural. Muito obrigada, Francis, pela oportunidade. Bom dia, Dona Rovena. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Juntos vencemos. No meio da noite, o pastor Samuel Bagaga recebeu uma ligação pedindo que ele fosse à casa de um membro da sua igreja. Ao chegar, encontrou uma casa consumida pelo fogo. O pai, mesmo queimado, retirou do interior da casa sua filha inconsciente. O hospital, nesse cenário rural de Uganda, ficava a mais ou menos 10 quilômetros de distância. Mas eles não tinham transporte disponível. O pastor e o pai dessa criança então começaram a correr para o hospital com ela nos braços. Quando um deles se cansava de carregar a criança, o outro assumia. Juntos, eles fizeram essa jornada. O pai e a filha foram tratados e recuperaram-se totalmente. Na Bíblia, em Êxodo, capítulo 17, versos 8 a 13, o Senhor orquestrou uma grande vitória, que incluía os esforços de Josué, que liderou os combatentes no campo de batalha, e Moisés, que manteve as mãos levantadas enquanto segurava a vara de Deus. Quando as mãos de Moisés se cansavam, Arão e Hur ajudavam, cada um segurando uma das mãos até o pôr do sol e a derrota do inimigo. O valor da interdependência nunca pode ser subestimado. Deus, em sua bondade, providencia graciosamente as pessoas como seus agentes para o bem mútuo. Ouvidos atentos, mãos prestativas, palavras sábias, confortadoras e corretivas. Esses e outros recursos chegam até nós e através de nós para outros. Juntos vencemos e Deus recebe a glória. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.